Bom dia, pessoal, bom dia. Mais um dia de leitura da Palavra de Deus, né? Estamos aqui para ler a Palavra de Deus. Nós vamos ler a Palavra de Deus e também vamos estar lendo os comentários. E algumas vezes eu preciso também abrir em outras passagens para poder ter uma conexão maior e um entendimento maior, tá bom? Então vamos começar a leitura. Ontem nós vimos a nomeação, né, de auxiliares para ajudar Moisés. E agora a gente vai ler Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Aleluia. Então vamos aqui começar a leitura. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, então 3 meses que saíram do Egito, né? A viagem era para ser 3 dias, já estava em 3 meses, eu já falei isso ontem, mas eu vou repetir aqui para poder ficar mais avivado em nossa mente. Então, 3 meses vieram ao deserto do Sinai. Então, Sinai é no deserto, né? Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte Sinai. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então Deus aqui está falando para aquele povo, né, peculiar seu, um povo que ele guarda, né? E o comentário do 4 de Águia, o êxodo tinha sido um arrebatamento dramático. Deixa eu desligar aqui. O êxodo tinha sido um arrebatamento dramático da terra da escravidão para o povo estar livre para servir a Deus. Então agora esse povo estava livre para servir a Deus da melhor forma possível, né? De como realmente ele merece ser adorado, ser exaltado, né? Ser servido com alegria, com amor, que as pessoas lá não podiam fazer isso, né? Elas lá tinham os cultos pagãos, então elas não podiam fazer adoração a Deus. O 5 diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O 6 diz: Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Moisés aqui recebeu de Deus as palavras que ele devia falar para os filhos de Israel. E aqui no comentário diz: eis o conteúdo da alegria de Deus com os homens separados, santificados, os salvos para servir, adorar e gozar da eterna graça com Deus. Aleluia! Você percebe aqui que o livro todo, a palavra toda a Bíblia, ela é um apelo para o homem realmente guardar, ouvir a voz de Deus. É maravilhoso você poder ler esse livro. É um privilégio. Quantas pessoas por aí, pelo mundo, quer ler a palavra e não tem, e não pode ler, é proibido. Então, glorifiquemos a Deus por podermos ler a palavra do Senhor. Aleluia. A gente vê também essa passagem do 5, a gente vê também em 1 Coríntios 10, 26. Vamos abrir a Bíblia. Vamos passear a Bíblia, né?
Eu amo passear na Bíblia porque aqui encontro verdades maravilhosas. 1 Coríntios 10, 26. 1 Coríntios 10, 26 diz assim: porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, né? Porque ele fala aqui, todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Lá em Tito 2,14, Tito 2,14, vamos abrir a Bíblia lá em Tito 2,14. Tito, cadê Tito? Calma aí. Tito está... acho que eu tô passando aqui, antes de Hebreus. Tito 2,14, diz assim a palavra do Senhor: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, né? Então, aqui novamente falando que agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar diante de todos os povos, né? Então, aqui está falando de que nós somos de Deus, né? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Então, nós somos exclusivamente de Deus, porque Ele nos escolheu, né? E a palavra de Deus diz que Ele escolheu primeiro, não fomos nós que escolhemos Ele que nos escolheu. Glória a Deus. Então, continuando, no versículo 7 diz: veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a um: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então aqui as pessoas se comprometeram, né? Disseram: Deus, pode falar que nós vamos fazer. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purificai-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Nossas vestes são lavadas no sangue de Jesus. Glória a Deus. Aqui mais uma vez, olha, você está vendo aqui Jesus aqui colocado aqui nessa palavra maravilhosa. E estejam prontos para o terceiro dia. O terceiro dia, Cristo ressuscitou no terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Aleluia, glória a Deus. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Então aqui era um momento muito grandioso. Era uma coisa assim grandiosa. Então, não podia chegar muito perto de Deus. Deus ia falar com aquele povo e não podia chegar perto, porque quem chegasse perto morreria, de tão forte, de tão grande que era a glória de Deus naquele lugar. Mas o versículo 13: mas nenhum tocará neste, mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá quando soar longamente a buzina. Então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte,
ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Então as pessoas precisavam se purificar, né? Lavar suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia e não vos chegues a mulher. Então o cuidado de Deus, não chegasse a mulher, não ter relações, né? Para poder se purificar ao Senhor. Vou tomar água. Então, o versículo 10 diz, o comentário, purifica. A purificação é um rito específico para sacerdotes. E daí podemos ver a aplicação imediata da promessa de Deus, mencionada no verso 6, abraçada unanimemente pelo povo, né? No versículo 8, eles podem, o que Deus falar, nós faremos. Que os que aceitam as promessas e os preceitos de Deus já são sacerdotes, servem a Deus e são veículos para revelar a palavra a terceiros. Então, nós que temos a palavra de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, somos veículos, né? Somos canais, né? Canais de bênção em outras vidas, em outras pessoas. O verso 12, que fala dos limites, né? Todos os pormenores e cuidados para evitar que o povo se aproximasse do monte são para inculcar de maneira bem clara e dramática na mente do povo presente que existe uma barreira enorme entre Deus, que é o santo, e o homem pecaminoso. Ninguém pode compreender o sacrifício de Cristo sem entender que foi feito tudo para transpor essa barreira. Então, o homem e Deus estavam separados. A glória de Deus, muito grande, o homem não podia chegar perto dele e ter a comunhão plena com ele, como nós temos hoje. Mas Cristo veio e ele virou essa ponte, né? Cristo nos liga ao Pai. Cristo é essa ponte que está ligada ao Pai, né? Glória a Deus. Então aqui nós podemos ver o sacrifício de Cristo. Ele foi quem transpôs a barreira, né? Cristo agora nos liga ao Pai. Aleluia, glória a Deus. E aqui no versículo 15 que diz sobre a mulher, né? Não vos chegueis a mulher. Mulher, um espírito de castidade, reverência e meditação pode preparar o homem para receber a revelação de Deus. A vida diária precisa ser interrompida de vez em quando para um levantamento da nossa condição espiritual. Então, aqui a gente pode ver que é interessante, né? Quem realmente, né, tem a sua vida, pare um pouco e quando for se consagrar ao Senhor, quando for ter um momento com Deus, né? Tira um tempinho para você, a sua esposa também tira um tempinho para você, é muito importante, né? Então, o versículo 16 diz: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Vocês conseguem imaginar esse forte clangor de trombeta? Eu consigo imaginar como foi maravilhoso esse momento, como foi tremendo esse momento, né? E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Que acontecimento grandioso, que acontecimento tremendo, né? Todo o monte Sinai fumejava, todo. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão.
Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu. Nossa, deve ter sido muito emocionante para Moisés subir. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não ultrapasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Então Moisés falou que não podia, porque o Senhor disse que não era para subir. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás, tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isto. Então, agora o Senhor quer que suba também Arão e os sacerdotes, né? Porque antes era só Moisés, agora também é Arão e os sacerdotes. No versículo 21, o comentário diz: não ultrapasse. Quem viveu em perpétua rebelião contra Deus, como foi o caso desses israelitas, desde a primeira ação de Moisés para libertá-los em nome de Deus, não poderia contemplar sua glória sem ser consumido. Assim será no dia do julgamento. Os que não amaram a Deus na terra não o conhecerão como não o conhecerão como Salvador, mas sim como juiz naquele dia. Pois é, exatamente. Quem não amar a Deus aqui, o dia do juízo vai ser um dia muito amargo, um dia muito tremendo, né? O 22 diz: também os sacerdotes são humanos, com falhas humanas. Jesus é divino e sem falha. Glória a Deus. Está escrito em Hebreus 7, do 20 ao 28. Depois vocês podem ler, né? E o 23 diz: consagra-o, né? Moisés não podia consagrar o monte. É a presença de Deus que o torna santo. A presença de Deus na sua vida é que te torna santo. Mas, como profeta de Deus, pôde proclamar essa consagração e colocar limites ao seu redor. A Epístola aos Hebreus nos ensina que a solenidade e a reverência desta ocasião não se podem comparar em importância com aquilo que Deus fez para nós no monte, perto de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado para fazer uma aliança de graça, de perdão e de santificação com o ser humano, não baseada na virtude humana, como em Êxodo 19, versículo 8 nós lemos, né? Mas no sangue de Jesus. Compreendemos, pois, que os trovões representam a ira de Deus, a nuvem protege o homem da luz eterna, e a buzina é o chifre de carneiro usado para convocar os adoradores. Amém, aleluia. Então, Deus realmente tem propósitos em nossas vidas e Ele te chama, filho, vem. Em toda a Bíblia, esse apelo está escrito, né? Em toda a Bíblia, Deus fala contigo. E terminamos o capítulo 20 e vamos para o capítulo 20, que vai falar sobre os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos do Senhor. Então, falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deus não permite que você tenha outros deuses diante dele. Só ele deve ser adorado. Só ele é Deus.
em toda a nação, em toda a terra é Deus, e toda a terra está cheia da glória dele, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não farás para ti imagem de escultura. Deus está dizendo, não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Então, aqui foram os 10 mandamentos que Deus deixou, né? A lei de Moisés, como é conhecida. E essas leis, elas serviram como aio, né? Serviram como algo para a gente poder olhar e ter um parâmetro, né? Porque se não fosse a lei, nós não sabíamos que estávamos errados, né? A lei nos mostra o nosso erro, a lei nos mostra que estamos errados, né? A lei mostra que nós devemos procurar a Deus, né? Buscar a Deus. Então, aqui no verso 2, que diz, eu sou o Senhor teu Deus, né? Antes de Deus nos dar os 10 mandamentos, nos faz lembrar quem Ele é e o que Ele faz por nós, né? Que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão, que te tirei da terra do pecado, né? Que te tirei dessa vida miserável e te dei vida eterna. Então Deus, Ele quer que nos lembremos sempre que Ele é o nosso Deus que nos tirou da escravidão do pecado. Amém? O 3 diz, não se deve amar, adorar ou obedecer a qualquer coisa que seja acima da vontade divina. A idolatria está totalmente condenada em todas as suas formas. Então nós devemos nos abster sempre de idolatrias. E às vezes essas idolatrias, ela é mal interpretada, né? Porque às vezes você acredita que essa idolatria seria só imagens, mas também são coisas, né? Coisas que você também pode amar, pode idolatrar mais do que a Deus, né? Então, que possamos ter nossos olhos abertos e entendermos que só a Deus prestaremos culto. Verso 7, condenação da hipocrisia. Não lançarás mão da aparência da religião como cobertura das tuas maldades. No verso 7 diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, né? Condenação da hipocrisia aqui. É você não ter Deus realmente no seu coração,
Isso é hipócrita, né? Falar o nome dele em vão, porque não está falando do coração, né? Condenação da hipocrisia. Não lançarás mão da aparência de religião como cobertura das suas maldades. Tem pessoas que usam a religião para fazer maldade, né? Para enganar pessoas. Então, o primeiro mandamento, no capítulo 3, mostra que o conhecimento de Deus e o desejo de servi-lo expulsam do nosso coração as ambições e as aspirações inferiores, que está lá em Deuteronômio 6:5. Vamos ler Deuteronômio 6:5. Deuteronômio 6:5. Deuteronômio é logo depois de Números. 6:5. O que é que diz? Deuteronômio 6:5. Diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aleluia! Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E no 6 ele diz: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, né? E inculcarás aos teus filhos, e falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e a deitar-te e ao levantar-te. Hoje pela manhã, na leitura de Provérbios, eu falava sobre inculcar a palavra de Deus, né? E que a palavra de Deus, antes de ser escrita, ela foi inculcada, né? Ela era oralmente. Os pais passavam de filhos para filhos, e os filhos, os avós para os netos, e aí ia se passando a palavra de Deus, né? Então, aqui coloca o segundo, reconhece todas as ajudas visíveis do culto como um tropeço para a verdadeira adoração em espírito e em verdade, inclusive imagens de Cristo e dos anjos, em cima nos céus, dos apóstolos, dos mártires, dos santos, embaixo na terra. O terceiro é centro da linguagem profana tão comum em cada época, contra o perjúrio, contra toda teologia que não seja bíblica, que não seja ensinada por pessoas convertidas a Cristo, e contra a hipocrisia. O quarto é para guardar em memória. Lembra-te, pratica, que o povo já observava, que está em 16:23, que é a guarda do sábado, né? O qual gravava bem firme na mente o fato da criação de todas as coisas por Deus. Para os crentes, aponta também para o futuro, a nova criação em Cristo Jesus. Pronto, quando ele fala, lembra-te, né, que eu quem formei tudo, que eu criei tudo, né, que eu santifiquei o sábado para mim. Então, o qual gravava bem firme na mente da criação e todas as coisas por Deus. Para os crentes, aponta também para o futuro, a nova criação em Cristo Jesus, que está em Apocalipse 21. Apocalipse 21. Eu acredito que você que está sendo lá lendo sua Bíblia, você sabe folhear, né? A Bíblia. Nós temos também a Bíblia no celular, né? Se você tiver no celular, pode também estar abrindo no celular, ou no seu tablet, ou no seu computador, né? Então, Apocalipse 21, de 1 a 5, que diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Muito linda, né? Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.
Aleluia, glória a Deus. Então aqui nós temos essa maravilhosa esperança, né, do futuro, a nova criação em Cristo Jesus. O quinto mandamento e o sétimo enfatizam a santidade, a pureza e o valor da vida em família e em núcleo social e religioso. O sexto preserva a santidade da vida humana. O nono conserva a pureza da verdade. O oitavo e o décimo conservam o direito da propriedade que cada um deve administrar como mordomo de Deus, né? Não cobiçar as coisas dos outros. Então, aqui quer dizer lá e inclui tudo que daí possa advir. Então, no seu lar, tudo que você exatamente, não cobiçarás a casa do teu vizinho. Tudo que vier do seu vizinho, tudo que não for seu, você não cobiçar. Aleluia. Eu acredito que ficou bem claro, né? Se precisar de mais entendimento, se vocês quiserem deixar alguma coisa nos comentários, eu posso responder depois, tá certo? Então, agora no versículo 18. Moisés, mediador entre Deus e o povo. E eu vou tomar mais água. Todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Acredito que ficaram com medo, né? Disseram, pois, a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. As pessoas ficaram muito temerosas, né? Porque um trovão fumegante, então assim, era tudo muito tremendo, né? Então as pessoas quiseram que Moisés quem falasse, porque Deus, tremendamente grande, tremendamente poderoso, e eles ficaram amedrontados, com medo de morrer. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde estava Deus. Aleluia. Fala-nos tu, quando as pessoas, o comentário, né, aqui, a atitude comum dos que não se converteram pessoalmente a Deus, mediante a obra de Jesus Cristo, querem mediadores, sacerdotes, que lhes deem preceitos carnais, que possam cumprir fisicamente, mas não de comunhão com Deus. Então, essa aqui é uma prática de nós, seres humanos, né? Nós, seres humanos, quando não estamos realmente não temos essa comunhão com Deus, né, de verdade, essa comunhão verdadeira, então a gente precisa sempre de alguém para nos intermediar, né, para nos levar a palavra e para nos levar algum entendimento, né? Só que nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos orientar, né? Então a gente deve realmente buscar estar na presença de Deus. É algo que não vem do nada, tipo assim, tá, estou na presença de Deus. Não, você tem que buscar essa presença como? Lendo a palavra. Porque quando você lê a palavra, Deus fala com você, entendeu? Então, nesse momento, é um momento realmente de muita reverência, de muito temor, né? Porque Deus está realmente conosco, né? No 20 ele diz: Não pequeis, até o temor que Deus impõe é um ato de misericórdia para ajudar o homem de pouca fé a aprender a viver em santidade. Este temor é o princípio da sabedoria, que nós lemos também em Provérbios, né? O temor do Senhor é a sabedoria, Provérbios 1:7 e Provérbios 9:10. Também diz isso, que o princípio do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E também está escrito no Salmo 111:10. Nós vamos ler o Salmo 111:10. Não sei se você está gostando de estarmos passeando na Bíblia, mas eu gosto muito de ler a Bíblia assim, passeando, porque você tem um entendimento melhor. O Salmo 111:10 diz: O temor do Senhor é o princípio
dá sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui mais uma vez está escrito na palavra de Deus que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Então, o 22, nós vamos ler agora, né? Leis acerca dos altares. Então, aqui começam as leis, né? Como as pessoas deviam se portar, né? Então, disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre manjares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Então, aqui são acerca dos altares do Senhor, né? A gente vê aqui que o Senhor, logo quando Moisés estava querendo que as pessoas saíssem do Egito, né? Pedindo a Faraó para deixar o povo sair do Egito, era 3 dias que eles iam andar no deserto, que eles iam andar, né? Para purificarem, para santificarem a Deus, né? Com os holocaustos. E aí sacrificarem, né? Sacrificar a Deus com os holocaustos. E aí a gente vê que 3 meses depois que está sendo falado aqui, que 3 meses depois que Deus encontrou com eles no Monte Sinai, que deu os 10 mandamentos, e em seguida agora vem os holocaustos, né, para eles sacrificarem, né? Então, agora as leis acerca dos servos, né? Deus dá agora leis acerca dos servos. Eu vou ler aqui o comentário do 22, que diz, dos céus, né? Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, viste que todos os céus eu vos falei, né? Então ele fala, a voz de Deus intervém na situação humana, como interveio no caos para criar o universo, em Salmo 33, 6. E por isso não há lógica em consultar a obras esculpidas pelo homem. Então, a gente entende aqui que não faz sentido. Não faz sentido o homem conversar com algo que não tem vida, né? Porque nós sabemos que Deus tem vida, né? Deus, ele é eterno. Ele sempre viveu, ele é eterno em eternidade, ele sempre existiu. Então, quando você fala com um Deus que não tem vida, né? Vamos lá para o Salmo 33, 6, onde ele fala sobre isto. Salmo 33, 33, 6, fala bem assim: os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Então, aqui está falando que Deus fez os céus com todo poder e glória, né? Então, aleluia, glória a Deus. Vamos ler agora o versículo 24, altar de terra. O altar é o lugar da adoração e do sacrifício, mas tudo que sacrificar, até o sacrifício de louvor, que é o oferecer o nosso próprio eu em adoração, vem primeiro da graça de Deus. O sacrifício que nos proporciona a vida eterna foi realizado por Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso se considera uma profanação. Aproximemo-nos de Deus com um culto oriundo dos nossos próprios esforços,
com nossa sabedoria e ciência. Então, por isso se considera uma profanação. Aproximamo-nos de Deus com o culto oriundo dos nossos próprios esforços. Então, quando você for se achegar a Deus, realmente precisamos ir de coração aberto, com o Espírito Santo em nós, para que a gente realmente possa prestar um culto verdadeiro, né? A esse Deus verdadeiro. Glória a Deus. Também tem escrito na sua palavra que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Está escrito em João, não lembro bem o endereço de onde você poderia encontrar, mas está em João. Eu vou procurar e lhe digo depois. O 26 diz: nem subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. A ordem e a decência são exigidas em um culto, sem a mínima mescla de malícia. Às vezes, nossos cultos de hoje carecem disto, né? Nós vemos, às vezes, umas roupas que não glorificam muito a Deus, né? Então, agora nós vamos começar a ler o capítulo 21. Olha só, coisa boa. Já lemos o capítulo 19, o capítulo 20 e agora vamos para o 21. Eu gosto de ler devagar, tendo os comentários, porque a gente vai abrindo nossa mente, a gente vai conhecendo mais de Deus, né? E se eu for só ler lá, sem parar, sem fazer essas pausas, a gente talvez não tivesse o entendimento que estamos tendo, né? Porque eu também estou tendo esse entendimento maravilhoso. Então, leis acerca dos servos, está no 21, certo? São estes os estatutos que lhes proporais. Se comprares um escravo hebreu, escravo, a palavra de Deus santifica qualquer situação humana, tirando-lhe o orgulho, tirando o aguilhão, mas não declara qual tipo de sociedade é o melhor. Assim também Paulo ensinou a Filemon que devia tratar o seu escravo como irmão e o amigo, irmão e amigo. A mesma coisa se fez com a poligamia, até que Cristo ensinou a plenitude do significado do casamento. Então, quando Cristo veio, ele ensinou o casamento, como deve ser feito, né? Para uma só pessoa, com uma só mulher ou um só homem, né? Então, glória a Deus por isso. Então, vamos aqui. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Então, aqui ele estava dizendo que o escravo, se você comprar o escravo, 6 anos ele servia a você, certo? E no 7º ano você liberaria ele de graça, né? Você está livre. Então, o 3 diz: se entrou solteiro, sozinho, sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela der à luz seus filhos e filhas, a mulher e seus filhos sairão do seu senhor serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressadamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher,
não diminuirá o mantimento da primeira, nem nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas três coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. E aqui nós vamos para leis acerca da violência, né? No versículo 12: quem feriu a outro de modo que este morra, também será morto. Deus lhe permitiu caísse em mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-á até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que rapta alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será morto. Se dois brigarem, ferindo um ao outro com uma pedra ou com um punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora é apanhado ao seu bordão, então será absolvido. Aquele que o feriu, somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Nós vamos ler aqui um pouco dos comentários para que abra a luz, né? Haja luz em nossa mente para entendermos essa palavra que Deus tem para nós. No verso 12 diz: quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. A chave para compreender estas leis acerca da violência é conhecer que na sociedade dos beduínos e dos semitas, no deserto em geral, a vingança era um conceito dos mais populares e que não houve quem lhe impusesse limites. Um ato de vingança levava a outro. Então já viu, né? Um caos. Você fez, então você vai também levar. Você morreu, você matou, então você vai morrer. Então era, como diz aqui, olho por olho, dente por dente, né? Então, vingança era um conceito dos mais populares e que não houve quem lhes impusesse limites. Um ato de vingança levava a outro, até se destruir tribos inteiras por uma insignificância. Aqui, pois, achamos leis para a justa retribuição, para preservar os inocentes contra os criminosos e também preservar os próprios criminosos e suas famílias de uma punição sem medidas, sem piedade e sem fim. O homicídio não premeditado se distingue claramente do assassinato pela primeira vez na história humana, no capítulo 14, que fala: se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-los-á até mesmo do meu altar para que morra. Então, aqui era o homicida, não é isso? Pela primeira vez na história. O 15 diz, com o versículo 17, temos a aplicação jurídica do 5º mandamento, né, que está em 20:12. 20:12, que diz: honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Que aqui diz: quem ferir seu pai ou a sua mãe será morto, né? Então, mandamento, o 5º mandamento, assim como nos versículos 12 a 14 e do 6º mandamento. Raptar, está no 16.
O crime de raptar para obter lucros é descrito na história de José, né? José foi vendido, né? Ele não foi raptado, mas assim, foi como se fosse raptado, né? Será morto. Esta expressão frequente nestes versículos deixa bem claro que o salário do pecado é a morte, que está escrito em Romanos 6, 23. Vamos para Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glórias a Deus, né? Todas essas leis são aplicações para a vida física de uma nação e para a vida espiritual do povo de Deus. Como veremos no contexto, neste trecho, podemos ver a doutrina da misericórdia divina, que protege da ira humana ao homem que caiu em crime não premeditado, dando-lhe refúgio no seu altar. Refúgio que não pode ser profanado por quem fez embustes contra a vida do seu próximo. Amém. O 20, escravo, ainda que o dono comprasse os escravos, este não lhe pertencia totalmente, porque a Deus pertence a terra e tudo que nela há. Assim a misericórdia de Deus intervém no tratamento do escravo. Olho por olho, um sumário do princípio de restringir a punição, dentro da medida do crime cometido. Jesus Cristo nos ensina a andar uma segunda milha, ensinando-nos o perdão para que o crente seja um reflexo real do amor de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, né? Deus seja louvado. Deus em todo tempo é bom. Em todo tempo, Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus por isso. 21, 24, Mateus 5,38. Vamos lá em Mateus 5,38 para a gente ver o que é que está escrito. Mateus 5,38. Adoro esse momento aqui de leitura e podendo partilhar também com outras pessoas. Eu fazia essa leitura sozinha, né, sem gravar. E agora Deus me deu esse start, né, Lani, grave, para você também abençoar outras pessoas. Mateus 5,38 diz o seguinte: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Oh, aleluia! Que ensinamento maravilhoso que Jesus tem para nós. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, Cristo mostra aqui, né, que ele veio para cumprir a lei. Mais uma vez, que ele diz que não é dente por dente, olho por olho que se resolve as coisas, né? Não é com violência que se resolve as coisas. Lembrando outra vez que aqui era tem que compreender, essas leis são violência reconhecida aqui na sociedade dos beduínos daquela época. E precisava ter essas leis para aquele tempo. Mas Cristo veio e disse que se um te fizer, se o visto que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Amém. Glória a Deus. Então, agora vamos para o versículo 25, que diz: queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á e forro pelo seu olho. Então era para deixar o escravo ir embora porque tinha, né, perdido o seu olho.
E se com violência fizer cair um dente de seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo ir ao forro pelo seu dente. Se alguém foi boi, se alguém foi, se algum boi chifrar alguém ou mulher que morra o boi será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono, né? Nós sabemos que há uma lei para os cães, né? Se você sabe que seu cão é feroz e você deixa ele solto, você será culpado pelo dano que ele causar a alguém. Então, aqui também essa lei se aplicava para os donos dos bois, né? Continua, se lhe for exigido resgate, dará então, como o resgate da sua vida, tudo o que lhe foi exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-á 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o seu animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi era já dantes chifrador e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Aleluia. Então, vamos só ler mais um pouquinho de comentário aqui e vamos deixar para amanhã o capítulo 22. 30 ciclos, o valor mínimo de uma vida humana, segundo o preço de resgate legal. Foi por essa importância que Judas vendeu Jesus. Olha só, mais uma vez aqui aparecendo, né? Jesus. A restituição legal pelo furto, como no caso de Zaqueu, que está em Lucas 19, 8. Então, hoje foi essa leitura da palavra de Deus acerca de todas essas leis, né? Amanhã tem mais leis para a gente ler. Amanhã é dia 10 e estaremos aqui, se Deus quiser, em nome de Jesus. Até amanhã e fiquem com Deus. Tenham um bom dia. E Deus abençoe nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E vamos orar, agradecendo a Deus pela leitura dessa palavra, orar pelo cuidado que Ele tem por nós, né? Vamos orar. Eu peço que encurve suas cabeças em reverência a Deus, né? E feche seus olhos para que estejamos desligados do momento em que estivermos. Amado Deus, gracioso Pai, eterno e grande Deus, só lendo a Tua palavra, Senhor Deus, é que podemos Te conhecer. Só lendo a Tua palavra é que podemos saber tão grande em poder como Tu és, Pai. Tão grandes coisas, Senhor Deus, o Senhor faz em nossas vidas. E o Senhor fez e deixou escrito para que possamos conhecer mais de Ti, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, por este livro maravilhoso. Muito obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu Santo Espírito estar nos dando direcionamento, Senhor Deus, a cada dia. Muito obrigada, Pai, por tudo, Pai. Obrigada por quem está assistindo, por quem está lendo a palavra neste momento junto comigo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém.